Som, umas 10 já vezes. está gravando, já está gravando. Isso, pronto, gravando. Legal, obrigada. Bom, quero agradecer, né, Diogo, Camila, que estão aqui na minha banca, muito especiais, esses professores. Professor Fário, por tudo, pelo caminho, né, até aqui. Eu vou fazer uma apresentação breve, então, do meu trabalho, vou tentar ser concisa, porque é um trabalho que eu me desafiei, né, aí, um tema que não é muito discutido na sociedade, que tem muito tabu envolvido. Não vou fazer apresentação de slide, então vocês vão me escutar falando um pouco aqui, tá? Bom, para quem não sabe, quem está aqui acompanhando o meu trabalho e não chegou a pegar ele ou ler digital, ele é um livro-reportagem, esse é o suporte dele. É sobre prostituição, né? Então, uma crítica, uma análise desse fenômeno social e também uma crítica da economia feminista, que é um campo de estudo novo que está emergindo aí. Então, eu tenho uma afeição por essa crítica, né? E uso ela assim para dar um embasamento diante do fenômeno que é a prostituição, né? Eu cheguei a conversar com ex-prostitutas, prostitutas, militantes, né, e algumas economistas feministas que deram esse sustentamento e trouxe a realidade o mais humana, né, para o trabalho, além da teoria e além dos dados. Então, eu queria inicialmente fazer uma pergunta para vocês que estão assistindo ou que leram o trabalho, como que vocês definiriam a prostituição, né? O que vem na sua cabeça quando você pensa em prostituição? Quando você pensa, tem algum atravessamento moral essa sua definição? Tem algum valor pessoal que você carrega? Tem algum aspecto econômico contido nessa definição? Atravessamento da cor da pele da pessoa, a classe social e principalmente o gênero. Tem algum atravessamento? Então, aqui eu já defino para vocês, porque eu acho importante botar alguns pingos nos is antes da gente começar uma crítica, né? Então, eu concordei muito com um artigo que eu li, que foi feito por 5 anos de pesquisa antropológica entre São Paulo e Rio de Janeiro, entre prostitutas e clientes, né? E eles definem assim a prostituição, uma forma de prestação de serviços sexuais efêmeros, descomprometidos, em troca de uma quantia de dinheiro ou de outros bens materiais previamente estipulado. Então, isso é prostituição, tá? Acho que é importante pontuar isso. E o que é economia feminista, né? Que é a crítica que eu coloco em cima desse fenômeno. A economia feminista, ela já existia antes, né? Porque aquela mulher que é economista, ela já se pensa enquanto mulher na economia, né? E todas as mulheres que estão na sociedade, estão dentro de um sistema econômico, ela pensa a forma que ela interage economicamente, né? Então, isso já é uma forma de se pensar, de pensar o gênero dentro da economia. E a economia feminista, ela é isso. Ela é a forma de você olhar para o sistema econômico, as ciências econômicas, né? E visualizar onde é que está o gênero, né? Nessa situação toda, na forma que a gente constrói a economia. Então, a partir dessa análise, dessa crítica, a gente pode tentar formular algo que seja feminista, ou seja, que tenha a igualdade de gênero no pano de fundo, assim, da construção desse sistema econômico. Então, diante disso, eu faço algumas perguntas, né? Porque toda a tese, eu acho que ela começa com uma pergunta-problema. Essas perguntas são: por que a prostituição ela é uma opção para muitas mulheres? E se a prostituição ela garante sobrevivência, renda, e ela pode ser considerada um trabalho, onde ela está no sistema econômico? Se ela pode ser considerada um trabalho e garante renda? E é possível relacionar a prostituição com o campo de estudos da economia feminista? Então, a gente faz toda essa... Tento responder ela durante o trabalho, né? Essas são minhas perguntas. E antes, para respondê-la, acho importante pontuar que existe desigualdade de gênero, né? Meu pai vinha para mim e falava assim, mas por que você é feminista, né? O que acontece, assim, enquanto ser mulher? E eu falo, pai, existe desigualdade de gênero. O Brasil, ele é o 108º entre 150 países diante do empoderamento da mulher. 108º de 150, então estamos péssimos na localização. Temos uma população brasileira de mulheres de 52%, e 52% também é o eleitorado, né?
diante da democracia, mas só 15% das mulheres estão representadas na política. E a gente pode ver isso assim de forma mais simples no governo Bolsonaro, quando a gente vê que de 23 ministros, só 2 são mulheres, né? A Tereza Cristina, do Ministério da Agricultura, e a Damares Alves, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E aí a gente já se pergunta, né? Tipo, diante desses 2 dados, assim, dessa estatística que comprova a desigualdade de gênero, como a gente fala que a gente está numa democracia que está lá na Constituição falando que a paridade de gênero é uma característica visceral da ordem constitucional, né? Então, não dialoga com o que está na Constituição isso. E assim a gente vai entrando mais na divisão sexual do trabalho, né? Que é um termo que a gente percebe que existem tarefas, né? Diante da materialidade das nossas relações aqui, todos nós temos o trabalho como materialidade. E existem diferentes formas, né? Existe uma divisão entre pessoas, assim, né? Uma divisão sexual do trabalho, que é pautada diante do gênero. Então, a gente vê que os homens, eles são alocados para tarefas produtivas, que têm um valor social agregado em cima desse trabalho muito grande. E para as mulheres, elas são muitas vezes relegadas a trabalhos reprodutivos, né? A tarefas domésticas e reprodução da vida no geral. Ou trabalhos também produtivos, mas com um valor social agregado bem menor. E na divisão sexual do trabalho, já adentrando na prostituição, a gente vê que, em 2010, o Brasil tinha 1,5 milhão de trabalhadores sexuais. Desses, 78 são mulheres, 15% travestis e transexuais, e 7% são homens. Então, quando a gente se depara com um dado desse, de que 78% são mulheres que ocupam a prostituição, não tem como contestar que é um trabalho feminizado. Então, a gente já parte desse pressuposto também. É importante ressaltar que também 15% são travestis e transexuais, e que desses, 90% sobrevivem da prostituição, né? Tem a prostituição como uma possibilidade de subsistência, 90%. É um número muito grande para a gente pensar nos travestis e transexuais nesse sentido, e é importante pontuar que as transexuais são mulheres transexuais, né? Então, já entra naquele englobado dos 78% mulheres, né? Diante disso, eu adentro mais na prostituição para a gente poder, de novo, sempre colocar os pingos nos is, mas com as críticas que estão sendo levantadas. Eu adotei o método dialético, né, que eu coloco no título, e falei para o Faro, assim, Faro, descobri o que é dialética. E ele falou, 4 anos comigo, só agora você descobriu o que é dialética? Eu falei, pois é, só agora eu descobri. E a dialética, ela não tem uma receita, sabe? A dialética, ela se encaixa como uma luva em algumas situações e em outras. E ela se encaixou nessa forma, né? Então, o método dialético, ele entrou porque aqui no Brasil a gente tem 2 correntes muito fortes para a discussão da prostituição. Uma que é a abolicionista e a outra que é a regulacionista, né? A abolicionista vê que quer abolir a prostituição, ela é vista como uma violência contra a mulher e não deve existir, tá? E ela sustenta o patriarcado. A regulacionista, gente, inventei esse nome, porque na pesquisa eu percebi que regulacionista não é um termo adotado pelos estados com uma forma de regulamentar a prostituição, né? Elas se veem como puta feministas, as regulacionistas, né, que querem a regulamentação da prostituição, puta feminista. Então, elas fazem a junção desses 2 termos, que é bem interessante, e algumas se veem como liberacionistas. Eu adotei menos o liberacionista no trabalho, eu pontuo ele, porque senão eu vou fazer um paralelo econômico que não é o meu interesse, assim, né? Eu quero deixar a crítica econômica mais ampla. Então, a dialética é por isso, a gente tem como se fosse uma tese e uma antítese, né? Que são as 2 discussões hegemônicas. Bom, a gente tem o PL Gabriela Leite, que muitos de vocês devem ter escutado, e esse foi o projeto de lei que mais teve um envolvimento político no Brasil, assim, diante da prostituição. E é muito triste pensar nisso, porque foi em 2012 e o projeto está arquivado. Tem muitas críticas no trabalho que eu pontuo sobre o PL,
e tem muitas outras críticas, mas é importante pensar nisso, né? Como a gente teve poucos movimentos diante da audiência pública com as prostitutas, sabe? O que vocês precisam? Como a gente teve poucos movimentos. O primeiro foi pelo Fernando Gabeira, né? Ou então deputado na época de 2003, pelo Partido Verde, que ele tentou movimentar um pouco. E aí depois Jean Willis trouxe em 2012 algumas ideias assim que ele tentou com Gabriela Leite e outras prostitutas. E, bom, o PL, ele é interessante, mas tem diversas críticas, assim, para o PL, como 50% dele poderia ser de terceiros, mais de 50% configura como exploração sexual, e Jean Willis escolheu a aposentadoria especial de 25 anos, dentro que da aposentadoria especial ele poderia ter escolhido 20 anos ou 15 anos, ele escolheu 25, então a prostituta que começa com 18 anos e passa 25 anos na atividade, vai ter a sua aposentadoria apenas com 43 anos. Parece ser nova, mas numa atividade como a prostituição, não é uma idade nova. Então, bom, diante disso, segui alguns caminhos metodológicos que eu queria pontuar para vocês, assim, é um trabalho que eu estou iniciando já faz tempo, acho que a professora Camila Gino pegou isso um pouco pelo coletivo, né, Arroz, Feijão e Economia, que eu tenho tentado entender a economia de uma outra forma, e eu acho que a crítica à economia não é uma coisa rápida, então você precisa trabalhar com o povo, trabalhar com as pessoas para entender como a economia pode servir o povo de fato, né? Por quem ela é construída, né? E não seja só um sistema do qual a gente vive e não presta atenção. Então, pelo coletivo Arroz, Feijão e Economia, eu criei junto de uma amiga um espaço onde a gente pudesse discutir economia feminista. Então, partiu daí. Eu tive alguns artigos, como Amor, R$1 por Minuto, que deu muito sustento para a minha pesquisa, porque foram 5 anos de estudo do Amor, R$1 por Minuto, algo que eu ainda não consegui fazer, né? Acho que não teve tempo necessário acadêmico. Filmes não agregaram tanto. Tenho muitos filmes que eu posso falar para vocês, como Bruna Surfistinha, Uma Linda Mulher, né? Bonequinha de Luxo, mas os filmes eles têm uma pegada cinematográfica que não está totalmente de acordo com o que as mulheres brasileiras vivem, né? E, bom, os livros foi muito Silvia Federici, referências pessoais em Dianarai, Amara Moira, Monique Prada, a Pastoral das Mulheres Marginalizadas, que tem aqui, e a Mulheres da Luz, né, que é das maiores ONGs que existe em São Paulo. Bom, os dados da internet, claro, não daria para ficar sem, relatórios e indicadores, e também idas a campo, né? Foi muito difícil fazer idas a campo, eu quero contar rapidamente para vocês, se eu não for roubar muito tempo, sobre como foram algumas entrevistas, tá? Minha primeira ida a campo foi um choque, porque é um tema difícil, e foi numa ONG, eu preferi ir numa ONG, conhecer mulheres que já estão envolvidas nessa temática, conversei com uma prostituta de perto, o tema prostituição era totalmente velado, assim, ninguém falava nada, parecia que eu estava falando, acho que quase como se fosse um palavrão, assim, e isso em uma casa em que é tratada a prostituição diariamente, é uma ONG para acolher essas mulheres, para trabalhar com essas mulheres, né? Então, no Mulheres da Luz, depois que a prostituta que eu conversei saiu, elas me alertaram e falaram assim, menina, você não sabe onde você está se metendo. Para agora, para de mexer com esses trabalhos e não anda sozinha no Parque da Luz. E eu fiquei com receio, né? Então, eu comecei a ir por outros caminhos e conversei com militantes, lideranças, né? Professor, tô encurtando, tô falando super rápido. Tá no mudo, mas posso falar. Pode falar, professor. Não, não se preocupa, tá muito bom. Vamos ouvir com atenção. Não, tá bom, tá bom. É que eu acho que essa é a parte mais legal, que é a questão das entrevistas, né? Porque Isso. a teoria ela tá lá, ela tá muito dada e está sendo muito estudada, assim. Então, as entrevistas, depois dessa minha ida a campo, eu comecei a ficar com mais receio e fui pelas lideranças, né? Fui por quem já está envolvido há muito tempo com a temática. Então, eu conversei com uma amiga de Gabriela Leite, né? O nome dela é Soraya, e ela conta bastante que ela conheceu a Vila Mimosa, o Diogo deve conhecer um pouco. Ai, que legal, que ele mora lá no Rio.
Então, a Vila Mimosa é um bairro no Rio de Janeiro, que também é conhecido como Cidade das Meninas, e tem um fomento de comércio, da prostituição, assim, grande. Também tem uma questão cinematográfica que envolve esse espaço. E ela conta, assim, isso. Imagina, no Rio de Janeiro, um bairro totalmente sobre isso, assim, sobre a prostituição. A gente tem isso aqui, que é o Parque da Luz, né? Quem já andou, tem diversos parques que você anda em São Paulo, você, se prestar atenção, percebe. A amiga de Gabriela Leite conta uma coisa muito interessante também, que por meio da questão da saúde, que está sempre ligada à questão da prostituição, como HIV, AIDS ou doenças sexualmente transmissíveis, a Gabriela Leite, junto dessa Soraya, que eu conversei, que é professora do Rio, da Universidade do Rio, ela conta que elas viajaram de norte a sul do Brasil para conhecer as prostitutas, né, e entender como que estava essa questão do HIV e AIDS, né? E ela conta que as mulheres do norte tinham uma organização orgânica e que todas se conheciam e que até o tio de alguém assim fazia parte da organização, mesmo que ele não estivesse envolvido na prostituição, né? Então, ela até usa uma expressão de que as mulheres do norte são as mulheres que transam com todos. É bem diferente, assim, mas quando ela vai para o sul, ela fala que as mulheres do sul já não se ligam, elas não têm uma organização entre elas, né? É uma coisa separada, muitas vezes são mulheres estrangeiras, e então ela foi interessante essa forma de organização que ela conseguiu perceber entre as mulheres, assim. Depois eu passo para uma baita militante, né, que é uma militante de uma das organizações mais fortes feministas de São Paulo, que se chama SOF, Sempre Viva, a organização feminista. Foi por meio dela que eu conheci a economia feminista teórica mesmo, em livros. Foi uma das primeiras que fez assim, a economia feminista aqui no Brasil. E ela fala que a prostituição é a expressão da dominação patriarcal mais brutal que tem. Então, eu vou contrapondo em uma entrevista a outra, assim, posições diferentes, para elas meio que dialogarem uma com a outra, assim, indiretamente, né? Então, essa Maria Fernanda, ela é uma das correntes feministas mais fortes aqui de São Paulo, do Brasil, que também ela está envolvida com a Marcha das Vadias, né? E ela diz que a prostituição é totalmente inaceitável e que ela é uma dominação patriarcal e que tem que ser abolida, né? Então, essa corrente feminista é muito forte, que junta muitas meninas, assim, ela defende isso, né? Então, é importante pontuar o que a corrente feminista pontua. Depois eu converso com uma mulher com nome de guerra, o anonimato como forma de escudo e ganha-pão. Essa foi muito interessante, assim, porque foi um formato diferente. A maioria delas foi online, foi videochamada, e essa ela falou para mim que queria me dar uma entrevista. Isso é muito difícil para quem é jornalista, né? Ouvir de alguém falando que quer. E aí ela falou, mas eu quero num formato diferente, vamos conversar por áudio? E eu falei, vamos, por áudio. A gente ficou 4 dias trocando áudio, eu contei que ao todo deu 2 horas e 40 de áudio, e ela pediu para não citar o nome dela, né? Então, o nome dela é Giovana aqui, mas é interessante essa coisa do anonimato como escudo e ganha-pão, porque você se transveste, né? Você muda a sua roupa, você muda a sua forma de falar para poder ganhar o pão. Mas o anonimato também é uma forma de escudo, porque ela prefere não falar o nome dela, porque ela já perdeu muita coisa na vida dela por conta do estigma que a prostituta tem, né? Então, é um pouco disso, assim, ela conta para mim que é uma ampliação estratosférica da qualidade de vida com o ganho do trabalho sexual. Então, pontuar isso é importante. Ampliação estratosférica da qualidade de vida, que ela ganhava 20 mil, 15 mil, 12 mil reais por mês. E quando ela trabalhava pouco, ela ganhava 7 mil reais. Bom, isso é algumas, tá? Eu acho que a gente tem que pontuar também que existem diversos tipos de prostituições que são em valores bem menores, tá? Estou super encurtando, Fábio. Tem duas últimas entrevistas que foram as melhores. Tem 2 entrevistas que foram uma das melhores, assim, que são mulheres muito fortes, muito famosas no debate, né? Que é a Cleone dos Santos. Ela é uma mulher de 64 anos, ela ficou 18 anos na prostituição, e foi ela que fundou a Mulheres da ONG, né? E ela conta uma coisa muito importante, que quando ela chega no hospital e ela vê que uma médica que está atendendo ela é uma mulher negra, ela olha para aquela médica e fala, eu também estou ali.
Então, isso é crucial a gente perceber por que ela se identificar, enquanto prostituta, depois de 18 anos, se identificar em uma médica, né? Qual é a dificuldade de passar e chegar em um lugar como médica, né? Enquanto mulher negra, no sistema econômico como um todo. Depois eu falo um pouco da puta mulher, queira ou não queira, Indianarai Cirqueira. Foi minha primeira entrevista e ela foi uma mulher assim, é uma mulher trans, né? Então ela traz essas questões de que ela tinha sido agredida poucos dias antes, em um bar no Rio também, na Lapa, no bairro da Lapa, por ser trans, né? Por transfobia, de um homem que já até prenderam. Então, ela fala, eu tenho 50 anos, sou profissional do sexo, já fui várias outras coisas, mas essa foi a profissão que me libertou, sou put. E também reforça que é mais seguro ser puta do que esposa no Brasil. Isso é uma das coisas fortes, ela é a que mais provoca esses pensamentos entre todas, assim. Ela diz que é mais seguro ser puta no Brasil do que esposa, porque quase 90% das vítimas que são assassinadas no Brasil por feminicídio são por conta são vítimas assassinadas pelos seus maridos, ex-maridos, namorados ou ex-namorados, né? Então, essa questão da esposa que ela pontua. Minhas considerações finais, então, né? A gente teve muito avanço, nós mulheres, eu acho que é importante pontuar isso, assim. Minha avó teve muito avanço, assim, sabe? Tipo, ela teve muita luta para chegar onde ela está, minha mãe também, e eu vejo o patamar onde eu estou em relação a todas essas mulheres da minha família, sabe? Mas a gente identifica que o sujeito feminino ele precisou ser degradado para que consolidasse esse poder patriarcal e para que se consolidasse esse sistema capitalista, né? A gente vê que as mulheres foram confinadas nos lares com um trabalho reprodutivo, tiveram o controle dos seus corpos e da sua sexualidade por muito tempo, que as prostitutas por muitas vezes faziam trabalhos de esposas, né? E é bem curioso isso, e que a família, a instituição de família sempre foi um lugar totalmente fechadinho, assim, porque ela faz parte desse sistema, dessa base do capitalismo, né? Dentro do sistema da família, a gente produz a força de trabalho, é que tem a reprodução da vida, né? Você cria uma pessoa, você sustenta todo o capitalismo dentro da casa, dentro da família, dentro dessa instituição. E para encerrar com algumas questões, professor, principalmente da dialética, que eu quero falar aqui, Platão e Sócrates falavam que com a dialética eles iriam chegar numa verdade absoluta. Depois de alguns estudos, alguns outros filósofos, como o Fichte e o Hegel, falaram que a gente não iria interpretar essa realidade, mas a gente iria refletir sobre a realidade. A gente tem que refletir sobre alguns assuntos, principalmente sobre a prostituição e principalmente onde é que a mulher está na economia, sabe? Refletir sobre uma coisa básica, começando lá da transição, assim, que seja, vamos começar da gênese do capitalismo, sabe? Então, eu concluo que essa questão toda que envolve a prostituição, todos esses debates, são os efeitos de ser mulher na sociedade capitalista. E que essa relação, essa violência que sustenta o capitalismo não vai mudar enquanto as relações continuarem as mesmas. Então, é importante pontuar a economia feminista como um campo de estudo crítico que traz mudanças e que desafia todas as categorias de individualidade, de família e de trabalho. É isso. Desculpa, Fário. Professor, o volume. Desculpe. Agora sim. O seu trabalho é extenso e nós ficaríamos aqui, tenho certeza, com muito prazer, a noite toda ouvindo a sua empolgação e determinação em comprovar e demonstrar o estudo que você fez. Admirável, viu, Júlia? Muito orgulhoso de você. Só acho que você tem que ler, ainda falta um pouquinho para entender a dialética, uma hora a gente chega lá. Camila, então vamos passar a palavra para a Camila, nossa convidada, que vai analisar, então, o trabalho da Júlia e fazer algumas considerações para as quais a Júlia vai se sentir provocada e vai encetar um outro percurso de respostas. Vamos ver. Aí. Fica à vontade, Camila. Obrigada, professor Faro. Bom, primeiro, né, fazer os cumprimentos
agradecendo aí o convite para participar da banca da Júlia. Obrigada, professor Faro, cumprimentar o Diogo também, né, pelas mensagens da Júlia, que logo de cara, nos agradecimentos do trabalho dela, eu fiquei extremamente lisonjeada, super feliz, Júlia, porque a gente sabe muito bem, né, acho que o Diogo sente muito isso também, né, como é que o tema da economia, no geral, ele enfrenta uma resistência muito grande, né, no jornalismo, mas também fora do jornalismo, né? Entre os economistas também, né, gente? Não que seja uma questão simples, né, de discutir. A grande brincadeira que, no geral, a gente faz, né, é que numa rodinha de economistas, ou aqueles que estão discutindo economia, né, no geral, vão ter 3 opiniões distintas e a gente fica brigando entre nós, né? Ou seja, daí, né, acho que tem uma questão, né, de entender não só o conteúdo, mas as diferentes posições, né? E aí eu fico muito feliz, viu, Júlia, por você ter adotado uma postura crítica, né? Porque, evidentemente, né, vindo também dessa posição, né, quando a gente se depara com textos que se pretendem críticos e trabalhando com textos que são complexos e com temas complexos, como o que você escolheu, né, bom, a alegria é imensa, né, então, o meu encontro com o seu texto, assim, eu fiquei maravilhada, já devo declarar, até porque eu venho estudando sobre economia feminista, né, então, é algo que eu venho desenvolvendo nos últimos tempos, né, e tenho contato com o pessoal da SOF, né, e com outras professoras que também estão começando a se dedicar a essa temática, né, dentro da área de economia, porque, assim, é uma área multidisciplinar, né, então, assim, o tema que você escolheu, sem dúvida nenhuma, me deixou extremamente contente, né, e pensando que existe um caminho, né, dentro dessa área, né, então, fiquei muito, muito feliz de poder participar dessa banca e a oportunidade de ler o seu texto, viu? Né? Então, já fica aqui meu agradecimento inicial. E, bom, com relação, então, ao texto, né, é aquilo que o Faro já mencionou, né, quer dizer, você vai adotar um método dialético, né, e aí eu diria para você que, né, Faro, não sei se você concorda comigo, mas, né, o aprendizado do processo dialético, ele também se dá na né? Por que não? Claro, claro, Né? Então, claro. é justamente sobre isso, né? Então, encarando uma temática, né, de poder conciliar, né, a questão da prostituição, que é um tema difícil, né, como você bem abordou, né, e fazendo a interpretação pela economia, eu diria aí, viu, Júlia, você fez uma abordagem que é a crítica da economia política feminista, viu? Isso, Eu colocaria muito um bom. político ali, porque eu acho que cabe bem, né? Eu estou falando porque você explicita muito bem isso, né? Que você está partindo, né, de uma base teórica, né? E aí fazendo menção ao próprio livro, né, do Capital do Marx, né, cujo subtítulo é Crítica da Economia Política, né? Então, eu acho que não estou pedindo para você alterar, pelo amor de Deus, tá, Júlia? Estou fazendo aqui as ponderações, pensando que eu espero, né, que você continue estudando essa temática, tá? Né? Então, eu acho que, assim, é a crítica da economia política feminista, né? Eu estou dizendo porque, óbvio, né, você faz um recorte sobre a economia feminista a partir de uma abordagem crítica, mas, né, quando a gente vai discutir sobre feminismo, como a gente vai discutir economia feminista, tem um campo que é liberal, né? Então, acho que demarcar isso, né, é extremamente importante, porque quando você está falando da prostituição, você não falou só de economia, né? Você não falou só sobre o mercado de trabalho, até porque existe, você apresentou toda uma discussão sobre, né, como a própria pergunta que você já nos fez, né? O que você pensa quando vem, né, quando a gente fala sobre prostituição, né? Ou seja, você já está pensando que né, como a gente pode pensar a questão da prostituição? É uma profissão? É uma atividade? Né? Como encarar sem os diversos recortes sociais, né, que nos está apresentado? Né? Tem a questão do moralismo? Não tem? Né? Como é que se dá essa desconstrução? Aí, Júlia, é com, né, uma análise que é pensar a sociedade como algo mais amplo, e não simplesmente a inserção do indivíduo, né, pelo trabalho, né, como o capitalismo bem nos coloca, né? Aquela primeira coisa, oi, prazer, eu sou a Camila, né? E aí a pessoa pergunta, o que você faz? Né? Dá vontade de falar, nada, né? Por quê? Porque, ora, bolas, o que vai dizer
se eu falar que eu sou economista, ou se eu falar... Eu, no geral, me apresento como professora, porque se eu falo como economista, a pessoa, né, começa a me perguntar sobre economia, eu falo, então, mas eu nem sei isso que você está me perguntando, né? Óbvio, né? Porque eu falo, poxa, né? Porque é isso, né? Quer dizer, no capitalismo, os indivíduos se apresentam pela profissão, né? Pela atividade, aí já tem todo um recorte, que é moral mesmo. É remunerado, não é remunerado, né? Então, quer dizer, quando você está apresentando sobre a questão da prostituição, você está indo para além de uma análise de economia simples, né? Como o Marx estava dizendo, uma análise vulgar sobre economia, né? E, portanto, você está já colocando uma questão que é sobre a economia política, que é pensar a sociedade, que é pensar a inserção do indivíduo, né? Que é pensar, então, mas se esse indivíduo, né? Se a gente vai pela análise, então, né, abolicionista, bom, mas então a gente tem que pensar como que, no caso, né, a maioria mulheres, como elas sobreviverão, né? Ou ainda, né, se é regulação, uma abordagem regulacionista, bom, mas como regular, então, a gente vai tratar como uma profissão, né? Então, essas questões, quando você pontua, Júlia, né, eu acho que isso fica disperso um pouco no seu texto, mas, assim, para tentar contribuir com essa análise, você está fazendo uma análise de economia política, e isso, né, eu acho que é sempre importante a gente demarcar, porque provavelmente você já se deparou com isso, né, quando a gente vai trabalhar sobre a questão do feminismo, né, há um avanço enorme de feministas liberais, né, que aí vai pensar muito, vai trabalhar as estatísticas, né, sobre o mercado de trabalho, mas com soluções liberais, né, e aí é uma outra abordagem em relação a que você faz, né, então por isso eu queria apenas assim, primeiro parabenizar e depois, né, dizer que é um trabalho de economia política, né, não só pelos autores que você escolheu, né, você trabalhou bastante a Silvia Federici, né, você pegou o texto do Engels também, né, o próprio Marx, né, então acho que tem o recorte, né, da literatura que você escolheu, mas a maneira como você está problematizando, né, a sua questão sobre a prostituição, né, primeiro, para quem não leu, né, pessoal que está aqui, né, ela já apresentou, mas o primeiro capítulo é sobre desigualdade de gênero, que é uma abordagem, primeiro pensar essa questão do gênero, né, que já é complicada per si, né, e dentro, né, do debate feminista, as diferentes interpretações, você até chega a mencionar sobre as ondas, né, tem toda uma discussão, né, sobre, né, a questão de como pensar a interseccionalidade, a consubstancialidade, né, que são questões que, assim, tem dentro de um debate feminista mais à esquerda, mais crítico, né, tem um debate imenso sobre isso que a gente fica, né, um tempão se desgastando para pensar, e, na verdade, para pensar e problematizar, né, no fundo, acho que o objetivo quando a gente está estudando e problematizando e questionando sobre os debates, né, no fundo, para, inclusive, perceber se, né, aquele desenvolvimento teórico, ele faz sentido para pensar a particularidade nossa, né, e aí, quando você traz a Lélia Gonzalez, eu simplesmente levantei os braços e falei, ufa, que maravilha poder, né, ler um texto, né, que traz um debate sobre feminismo e traz a Lélia Gonzalez, né, porque por um momento eu senti falta da Helene Safiotti, que provavelmente você já leu, né, e eu falei, nossa, ela não usou a Helene Safiotti, né, que coisa, porque eu estou falando, porque quando a gente fala do recorte da prostituição, né, a questão de classe, que fica muito evidenciado, a questão da raça e da cor, né? Então, quer dizer, isso, né, tem um recorte, né, social específico, né? Aí, quando você trouxe a Lélia Gonzalez, eu falei, ufa, pelo menos ela trouxe a Lélia Gonzalez, que me deixou, então, bastante tranquila, porque, né, quando a gente traz todo esse debate sobre feminismo, principalmente, né, das europeias, né, como a Danielle Kergoat, né, se trouxe Kergoat também, a Silvia Federici, ou mesmo dos Estados Unidos também, né, que tem outros debates também, né, eu sempre acho que a gente tem que decolonizar um pouco desse debate e trazer, né, para a nossa realidade, né, e aí, então, eu considero que, né, você selecionou bem. Claro, acho que você pode incorporar também depois a própria Helene Safiotti e outras autoras também, né, eu acho que com relação a isso, eu acho que é tranquilo, eu acho que faz parte desse seu processo, né, de trabalhar nessas diferentes teorias e tal, que eu acho que está super em linha, né, com o que você está desenvolvendo, tá? Que mais que eu ia comentar com você? Bom, nessa parte teórica, então,
né? Eu acho que, assim, você vai trazendo, né, os pontos, né, que você vai escolhendo sobre a dialética da prostituição, né, e depois, né, especificamente, sobre o trabalho do sexo e a economia, né? Dá para desenvolver algumas questões pontuais, eu acho, né? Você traz bastante estatística que fica disperso, tem hora que eu acho que dá para juntar algumas coisas, tá? Mas eu acho que faz parte, inclusive, desse movimento da pesquisa, né? Eu acho que o movimento da pesquisa, né, é um momento, talvez eu até queria escutar de você, né, que você até mencionou na nossa apresentação, né, esse encontro, né, com a economia feminista que você está, né, se aprofundando e tudo mais, né, porque é um tema novo, realmente é um tema novo. Eu, inclusive, também estou aqui tentando avançar nos meus estudos, né, para além da questão do feminismo, para ver aquilo que eu consigo incorporar, né, nas minhas análises, naquilo que eu quero estudar também, né? Depois, se você quiser, inclusive, te coloco em contato com outras professoras que também estão estudando sobre isso, né? Estão aparecendo cada vez mais centros, né, que estão se propondo a fazer esse estudo, né, esse recorte específico, né? Mas aí, então, fica, né, digamos, essa parte, né, de economia feminista, eu acho que ainda dá para você avançar bastante, tá? Mas, ok, eu acho que faz total em linha, né, porque é justamente isso, é o momento da pesquisa, né, de temas que são recentes, e tentando fazer, né, a intersecção temática, né, que não é simples, né? Então, tentando compreender a questão da prostituição, né, e a relação com a economia feminista, né? E aí, quando eu vou lendo as vozes, a parte das vozes, né, eu fiquei, assim, impressionada, porque é um material riquíssimo. Para mim, né, que eu sou economista, né, pessoal, então, né, esse trabalho de campo é, assim, sensacional, né, sensacional. Uma das coisas que a Cleone falou, inclusive, para você, né, que, assim, que é essa coisa, né, como que a prostituição, ela tem um estigma, né, na sociedade, em que, né, acho que isso aparece, inclusive, nas suas entrevistas, né, que é um tema, assim, que você não pode colocar de cara, porque as pessoas não vão falar sobre isso, elas não querem falar sobre isso, né, porque isso faz parte de um estigma da sociedade, né, então, trabalhando, então, né, com a materialidade, né, e parte aí desse método dialético, quer dizer, você está estudando algo que você não pode, você tem que saber chegar para falar com as pessoas que estão ali, apesar de você provavelmente, né, já ter mencionado antecipadamente que o seu tema de pesquisa era esse, né, e como que tem um estigma, e para mim esse estigma é social, né, ou seja, faz parte da sociedade, como que a gente não consegue discutir um tema, né, que é essencial pela lógica da reprodução social, né, e pela lógica também, né, de uma atividade, né? O que fazer com essa atividade? Né? Porque quando a gente não discute, simplesmente a gente está ignorando como algo que pode ser problemático, como algo que pode ser, né, extremamente precário, né? E algo que a Cleone, então, voltando, né, que a Cleone mencionou, uma das suas entrevistadas, é que, né, ela conhece na vida 4 pessoas que falam que, né, assim, exerce a atividade da prostituição, né, porque querem, e que mesmo assim, né, fazem, né, mas não querem ficar, não querem fazer isso a vida inteira, ou seja, tem um prazo, né, para você sair dessa atividade, né? Então, isso é uma revelação importante, né? Eu acho que é uma revelação importante que é trazido, assim, nas suas entrevistas, né? Que mais que me chamou a atenção, né? Bom, tem várias questões que eu acabei anotando aqui, né? E aí, uma questão, eu já acho que está esgotando meu tempo, e aí uma questão que eu acho que eu gostaria de te perguntar, né? Como que, por exemplo, a gente pode, né, pensar, né, essa lógica do próprio desenvolvimento capitalista, que é uma lógica de acumulação, né? Pensando também a própria questão, né, que então entra, né, a questão da reprodução social, né? Pensar essa atividade da prostituição enquanto um trabalho, né? Porque eu acho que existe ainda, né, essa visão de que a prostituição é um trabalho que foi escolhido, né? Eu acho que você traz, né, nos relatos, nas suas entrevistas, essa percepção de que, né, não é uma atividade escolhida, né? Então, como que a gente pode pensar, então, a partir dessa lógica da reprodução social, né, como uma atividade, né,
profissional, ou seja, um trabalho, né, que busca uma remuneração, digamos. Eu vou ficar por aqui, depois qualquer coisa a gente pode continuar. Obrigado, Camila. Júlia, uma palavra a você para ponderar suas observações com as questões que a Camila colocou. Tá bom. Bom, Camila, professora, muita coisa legal que você pontuou. Primeiro, eu fico muito, muito feliz que você está nessa área também de economia feminista, assim, e saber que você me introduziu na economia, né? E agora a gente trocar isso e saber que a gente está juntas nessa, assim, né? E você, enquanto professora mulher, eu fico muito, muito contente. Fico muito contente com os seus comentários, assim. Eu anotei tanta coisa que eu tenho receio do Faro me bater depois, né? De eu falar tanto aqui. Mas eu concordo com você no ponto que você traz de economia política. Acho que assim foi um deslize mesmo, né? Acho que a gente acaba tirando a questão da política, a economia política como um método também, né? E acaba tirando política tanto da forma que a política está sendo tratada no Brasil, assim, né? Nos últimos tempos, mas também assim como uma forma de pensar, né, professora? Você trata isso muito bem, a economia política pelos próprios pelos próprios autores que eu trago, né, e a forma que eu abordo. Eu concordo plenamente com você sobre isso, e já é a primeira coisa que eu vou mudar, assim, além disso. Bom, professora, você traz a Safiotti, né, que é uma mulher assim que traz muitas indagações, assim como a Silvia Federici. Eu acho que elas estão ali pau a pau, assim, mas eu acho a Safiotti muito difícil de entender ainda. Então, eu estou nesse processo de entender ela. Então, como eu estava num desafio, assim, do projeto, e dois temas que eu estava tentando, de fato, como você coloca, achar uma intersecção entre eles, a Safiotti não entrou ainda, porque para entender ela iria ser uma outra etapa, assim, que eu acho que eu não iria ter tanto tempo. Mas eu pretendo incluí-la assim no meu trabalho. Eu gostei que você pontuou ela, porque ela está muito em ascensão e está muito nos debates. Ela precisa ser trazida para a gente contrapor esses lados, né, do feminismo. Você traz essa coisa da Europa e dos Estados Unidos, né? E essas mulheres que eu abordei, elas trazem muito isso, né, da corrente feminista, principalmente a caça às bruxas. E quando a gente vai olhar a caça às bruxas no Brasil, a gente já vê um outro tipo de caça às bruxas, né? Que às vezes teria até outro nome. O decolonial que você traz é lindo, e eu tenho acompanhado a Verger, né? François Verger, mas ela também é de uma ilha na França. Então, o decolonial eu acho que é um processo, e a Lélia Gonzalez faz esse papel aqui, assim, sabe? E acho que é isso, nós fazemos esse papel. Você, enquanto crítica, eu, enquanto crítica, já é um produto decolonial. É assim que eu enxergo, até pontuo isso, e acredito que pensar, ter essas mulheres no trabalho, brasileiras, e trazer dados do Brasil, já é um movimento da gente fazer o feminismo brasileiro, sabe? De ser decolonial, criar o feminismo brasileiro, das brasileiras. Acho que isso é importante, mas eu gosto da forma que você pontua, e eu acho que a gente sempre precisa colocar esses pingos nos is, assim, falar que é um feminismo decolonial, um projeto decolonial. As estatísticas dispersas que você trata no capítulo 3, eu quero analisar depois, mas eu fiquei com tanto medo desse capítulo 3, né? Porque às vezes é uma área em que a gente, como alguém que não fez graduação em economia, fica com receio de estar indo para o seu campo e não estar totalmente dominando, né? Então, eu vou olhar depois essa parte que você pontua, professora, para eu poder enlaçar melhor. Bom, essa intersecção que você fala, né, entre os dois, às vezes é muito difícil. Eu acho que é por isso que algumas pontas ficaram soltas, porque eu estive, professora, num processo muito pessoal também de entender a prostituição, né, enquanto mulher e tudo. Então, e ouvir essas mulheres, como você fala do estigma, é muito difícil. Aqui, falando um pouco do trabalho jornalístico, a sensibilidade que você tem que ter com cada uma pessoa, mesmo na videochamada, estando distante, assim, é realmente como se eu estivesse
andando numa corda bamba, parece, assim, é uma sensação que me traz. Mas é isso, o projeto sempre tentou fazer a intersecção entre esses dois temas. E a sua última pergunta, que, professora, não sei se eu vou saber responder, mas ela é muito difícil de responder, né? Diante do capitalismo, da acumulação primitiva, que é constante, e da violência em que o capitalismo ele foi fundado, eu acho que tem algumas coisas que não dá para a gente negar, sabe? A violência ela é uma coisa que não é aceitável, né? Claro que a violência ela é sentida de diversas formas e nem sei como definir direito, né? Mas se aquela mulher se sente violentada ou a prostituição ela é considerada como uma violência por muitas mulheres, então tem que ter maneiras de arrumar, tem que ter maneiras de acabar com aquela violência. E assim, não é acabar de aniquilar ou abolir, né? Porque acho que é até ilusório pensar numa abolição no sentido do dia para a noite ter uma abolição, sabe? Ou até existe clandestinidade, a gente fala em uma situação pior ainda, sabe? De clandestinidade, se a gente tentar abolir, entre aspas, assim, né? Num estado do governo mesmo, em regulamento, em abolir numa situação de lei mesmo, sabe? Às vezes não vai abolir na situação real. Mas uma coisa que eu tenho é certa, assim, professora, para tentar responder isso. Sendo um trabalho remunerado e ele não é classificado como um trabalho, eu acho que as mulheres, pontuar a mulher na economia, perceber essa degradação do salário, perceber como a mulher tem uma difícil inserção no mercado, e quando ela se insere no mercado, ela não ganha igual a um homem exercendo a mesma função, é o primeiro passo para tudo, assim. Se essa mulher que está na prostituição, que eu não conheço, mas ela quer sair, que ela tenha a opção de ganhar ou de tentar ganhar a mesma quantia que ela ganha na prostituição. Não é difícil, é basicamente isso. Então, eu acho que essa é uma resposta para a gente começar a pensar nesse trabalho que não encontra um lado, né? Fica numa discussão, mas para a gente começar a encontrar a mulher na economia, para ela ter uma condição melhor. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Júlia. Professora Camila, tudo bem? Podemos passar para o Excelente, Diogo? perfeito. Obrigado perfeito, mais Julia. uma vez pela tua arguição. Diogo, com a palavra. Obrigado também você, Diogo, pela presença aqui, pela disposição em participar da banca. Eu que agradeço, Faro, pelo convite, Júlia, muito feliz de estar aqui, Camila, te ouvindo falar, coisa boa. Faro, prazer em te rever também, né? Uma semana especial em que a gente esteve junto várias vezes. Júlia, olha, eu estou muito feliz com esse teu trabalho, tá? Estou assim, eu realmente em primeiro lugar, te cumprimentar já pela apresentação afiadíssima sua, né? Com muita segurança, entusiasmo, né? Com uma verve, né? E também aí nas suas respostas, no seu debate com a Camila, só posso me sentir sortudo de estar aqui participando, acompanhando isso, né? Eu acho que você demonstra uma maturidade intelectual que me deixa, assim, a mim, ao Faro, como professores, né? Assim, acho que muito admirados. Eu poderia perfeitamente ver um trabalho desse e um debate desse no mestrado. Eu já participei de algumas bancas, enfim, acho que você tem assim um nível, né, que é bastante admirável para quem está concluindo a graduação, né? Você fez um trabalho ousado, né? E conseguiu aí executá-lo de uma maneira muito bem sucedida, né? Assim, articulando interesses diferentes, né? Áreas diferentes, linguagens diferentes, né? Você faz aí um trabalho de explorar fronteiras de gênero, né? Uma primeira parte com registro acadêmico, né? Algo como um artigo, como um princípio de dissertação, e depois você envereda ali para a reportagem, né? Uma primeira parte ali enfronhada em questões econômicas, né? Questões complexas, né? Do debate econômico, do debate feminista, enfim. E depois ali vai a campo, né? Levando isso, né?
mas, ao mesmo tempo, se valendo, né, de todo o instrumental que você desenvolveu como repórter, né, uma série de atributos que têm a ver com a escrita, com a observação, né, com as entrevistas, né? Então, muito singular o trabalho e muito interessante, sabe, Júlia? E, aliás, eu acho interessante, até, enfim, te agradeço muito pelas palavras também no livro, por toda essa generosidade, né? Mas, realmente, você trouxe aqui uma professora de economia e eu que, embora tenha trabalhado tanto com economia, também tenho enveredado, né, aí mais para a literatura, que é a minha área de pós-graduação também, né? Então, eu acho que você aí mostrou com muita intensidade duas vocações, né? A vocação para pesquisadora, né, e a vocação para repórter, né? Assim, de maneira bastante admirável, sabe? Os textos, eu acho, falando mais das reportagens, né, eu acho que você me surpreendeu, sabe? Você tinha feito trabalhos muito dedicados assim para mim. Lembro um que você fez sobre o debate em torno da emissão de moedas, né? Também alguma coisa sobre reserva você fez. Enfim, me lembro que reserva não, foi sobre emissão de moedas, né? Esse debate. Como é que você se aprofundou, né, em algumas questões, ouviu muita gente, né? Então eu já tinha grandes referências suas, né? Mas eu acho que aqui você mostrou algumas qualidades que eu ainda não tinha tido tanto contato e que você fortaleceu, né? Então, essa questão muito própria do jornalismo literário, né, de você se colocar ali nesse encontro desafiador sempre com o outro, né, e carregando aí um assunto tabu, né? Enfim, a pesquisadora aí, né, que quer entrevistas sobre isso, mas tateando ali, né, sobre a disponibilidade das pessoas falarem, né, medindo as palavras, né, descrevendo as reações que você mesma tinha, né? Eu acho que você foi muito feliz de trazer esses elementos todos, né, que têm a ver com a sua presença, com os bastidores e com o making of, digamos, né, da reportagem, né? Isso que é inseparável aí desse gênero, né? Você não conta só o resultado ali da entrevista, aquilo que você extraiu. Você conta o processo, né? E o processo é muito rico, né? Muito rico, e isso é um distintivo aí do teu texto, né? Como é que você, desde ali dos dilemas, o teu medo, né? Quando você saiu a campo, né? Naquela ONG que você foi com uma prima tua, né? Se eu bem me lembro, com uma prima, e ali as advertências das mulheres, tal, né? Depois a conversa com a Giovana, enfim, e com as pesquisadoras, tudo isso assim, existe ali a personagem Júlia também, né, que é a jornalista investigadora, né, que vai dividindo aí com os leitores, né, esse processo, né, digamos, esse encontro com esse tema, né, que, como você disse desde o início, ele divide, né? Ele divide, ele é complexo, ele não é fácil, né? Não é fácil. Então, você vai ali materializando realmente isso ali na tua prática, né? Gosto muito da ambientação também que você sempre faz, mesmo numa conversa de Zoom, né? Você descrevendo ali o ambiente, né? Assim, as paredes, né? Fisicamente as pessoas, né? Tudo de uma maneira bem dosada, viu, Júlia? Eu acho que assim é um texto muito próximo assim de uma forma assim, realmente acabada, muito bem acabada, né? Cabem alguns ajustes? Cabe ainda, tá? Sim. E ainda vale a pena mais uma revisão, mais outra, sempre escapa alguma coisa. Às vezes tem algumas coisas que você explica que talvez possam ser um pouquinho mais claras, assim. Você fala das regras ali da Vila Mimosa, né? Então, ali não ficou tão claro para mim se a governança ali da Vila Mimosa
se ela é favorável ou não às prostitutas, sabe? Da mesma maneira, a Soraya Simões, quando descreve a prostituição no norte e no sul, tem ali um trabalho, acho que ainda dá para ficar um pouquinho mais claro, pelo menos no meu ponto de vista, tá? Mas ainda assim tudo flui muito bem, sabe? É uma pesquisa muito profunda. Eu hoje estou aqui para fazer assim um discurso muito elogioso, né? Assim, e de fato é muito sincero, tá? É muito sincero porque eu te dei aula no segundo semestre já, depois te encontrei em outras disciplinas, né? E eu vi você fortalecendo esses interesses. Você, quando teve aula de oficina de jornalismo econômico comigo, foi no mesmo semestre que você teve aula com a Camila, né? Você estava se iniciando nesse tema. Na verdade, você estava começando ali. Mas chegou cheia de apetite, chegou com muito apetite, foi participando de debates, né? Realmente cheia de coragem, de fôlego, né? Então, eu estou muito admirado. Tem uma coisa, acho que a ressalva maior que eu faria, realmente, um pedido, para você ter um pouco mais de piedade dos míopes, dos astigmáticos, essa letrinha aqui, né? Você dá um cascudo em quem fez essa edição, porque ficou muito pequena, tá? Pelo menos para mim. Eu fiquei assim, caraca! Eu botava junto de uma lupa, né? Tanto que eu comecei a ler no computador mesmo, sabe? Mas, em resumo, é isso, Júlia. Assim, meus parabéns. Tá? Naturalmente, haveria muitos aspectos que eu poderia abordar assim, com mais minúcia, mas o que mais enfim, eu gostaria de fazer agora é esse comentário geral e te parabenizando mesmo. Tá? E, mais uma vez, agradecendo por me proporcionar essa leitura, esse aprendizado e por estar aqui nesse dia especial. Parabéns ao Faro também e, mais uma vez, a Camila. Obrigado, Diogo. Bom e perto aqui da gente. Júlia, professor, suas considerações. É uma honra ter o Diogo aqui nessa mesa. Ele não tem noção de como que eu estou vibrando aqui do outro lado, Diogo. Eu admiro muito, admiro as falas do Diogo. Eu acho que ele é uma pessoa literária em si, né? Eu não sei quem percebe a forma que ele fala, mas ele fala como se estivesse lendo um texto, Diogo. É linda a forma que você fala. E essa forma que você diz do formato das entrevistas, eu aprendi muito com o Gay Talese, que foi pela sua aula, né? Que ele entra na narrativa, né? Que, se não for o voyeur, né? O Gay Talese está ali no livro inteiro. O voyeur praticamente parece que mora dentro do Gay Talese, mas o Gay Talese está sempre no livro. Então, acho que não dava para dissociar, né? Não dava para eu sair desse jogo todo, porque era um jogo comigo também, né? O Faro bem sabe que era sempre uma agonia, mas acho que é isso, o trabalho de pesquisador, o trabalho de jornalista é uma agonia, assim, porque você está em constante ali com o mundo inteiro está em movimento e você quer fazer parte daquele movimento, se juntar com outra pessoa, né? Então, só que ela está em outra velocidade, você tem que correr também, então é isso, as linguagens são diferentes mesmo, gostei que você pontuou isso, professor. Foi um propósito, porque tem uma Júlia pesquisadora que mora dentro de mim e ela queria muito, ela queria aparecer, então eu deixei assim, né, ela aparecer ali, ela veio, então eu gosto que você percebeu as diferentes linguagens. Bom, que eu descrevi o ambiente, assim, não tinha como não descrever, professor, isso foi uma coisa que a gente aprendeu no processo, assim, enriquece muito, eu consigo descrever a casa de cada um daqui, né, mas tem que descrever, senão a gente não tem nada, não vale esse texto, né? Aqui eu já tô aqui acompanhando o vento ali ali na tua janela, ali, essa planta. Né? Quase que você pega uma árvore de Natal aqui também, ó. Olha só. Todo o cenário, né? Então precisa. Revelando em que mês que a gente está, né? Olha lá. Né? É verdade, o Natal. É verdade. Precisa disso, né, professor? Se eu mostro a árvore de Natal, se eu mostro que é noite, que eu estou de regata, já dá para saber o sentimento que é o dezembro, né, daquela pessoa. Então, isso é
é uma coisa que eu valorizo muito e foi por isso que eu entrei no jornalismo, né? Eu tinha um blog antes, no ensino médio, então eu entrei no jornalismo por conta das crônicas, dos contos, e eu fico muito feliz que você observou isso, porque eu quero levar para a minha vida mesmo. A questão da governança que você traz na Vila Mimosa, professora, foi importante pontuar isso, eu quero esclarecer para você que a governança lá dentro não é uma coisa acolhedora, pelo que ela me falou, tá? Eu não conheço, eu adoraria um dia visitar a Vila Mimosa para poder, né, fazer esse retrato etnográfico de lá, mas pelo que ela falou, a governança não é igual às mulheres do norte, é uma coisa mais afastada, é um comércio que exala, assim, e essa estrutura passou de geração em geração, ela diz, né? E que as avós eram prostitutas, mães prostitutas, filhas prostitutas, e que elas sustentam esse comércio lá, e que existe, acho que, não sei se talvez as cafetinas, não sei se é esse o termo usado, mas que existem mulheres que comandam a organização, e não parece uma governança orgânica e horizontal igual às mulheres do norte, assim, né? Então, não sei como é a forma que é lá, mas parece assim. E para finalizar, professor, eu peço 1000 desculpas pela letra pequena, porque eu não tive ajuda, eu tentei diagramar sozinha esse livro, a identidade fui eu, assim, correndo, porque eu queria ter um livro físico, assim, e é isso, foi o que deu, eu também sou cega, eu também sou míope, se eu estivesse aqui eu não te vejo. Pô, esse é charme, não tem problema de ver seu ponto de vista. É o charme, pegar a lupa, né? Volta à moda antiga, assim, não sei. Lupa, nem sei se tem aqui em casa. Mas é isso, professor, peço desculpas pela letra pequena, mas fica de recordação. Imagina. Isso só também para não ser só elogio, eu tinha que arrumar alguma coisinha. Muito bom. É isso. Obrigada pelas suas considerações, são muito importantes. E vamos continuar em contato para desenvolver essa literatura, tudo, porque é minha paixão. Com certeza, somos vizinhos. Né? É isso. Obrigado, Diogo. Obrigado, Júlia. Eu queria fazer rápidos comentários sobre, em primeiro lugar, sobre a Júlia, né? A Júlia é uma estudante de uma energia intelectual que deixa todo professor zonzo, né? Eu não me lembro, desde que eu conheci a Júlia no primeiro ano, de um projeto no qual ela não tenha se envolvido, se engajado, uma proposta, um programa. A Júlia está em permanente ação, seja no campo pessoal, que era uma moça cheia de vida, vibra, mas também no campo intelectual. Então, o pensamento da Júlia é um pensamento que se desenvolve numa linha muito espontânea, que revela essa riqueza, essa pulsão por descobrir coisas novas que sejam compatíveis com aquilo que ela é e aquilo que ela pensa. A Júlia começa a formular, então, uma construção ideológica para a vida dela. Isso é muito admirável, a gente percebe no trabalho. Há momentos em que ela não se caracteriza pela didática do pensamento. Então, você sente ali um nervosismo de crítica que acaba tendo um resultado muito saudável, porque ela, diante dos fatos, não é uma pessoa indiferente, conformista. Ela tem uma proposta, ela tem um projeto. E essa proposta, esse projeto são naturalmente confusos, porque ninguém na idade da Júlia tem propostas e projetos acabados. Se tiver, não é verdadeiro. A dialética para a Júlia funciona como um instrumento para interpretar tudo que ela vê na frente dela. E aquilo que pode ser um método vira filosofia, aquilo que é filosofia vira posição pessoal, e nós temos dentro da gente essa maravilha, que é esse trabalho que ela fez aqui. É um trabalho de impulso. Eu me lembro das primeiras reuniões que nós fizemos, eu prestei atenção num problema, que a Júlia, não é fácil você analisar a prostituição como um elemento da economia política. Camila deu aqui uma contribuição importante quando ela fez isso. É economia política, mas não dá para traduzir isso, porque a prostituição ela vive num emaranhado de preceitos de natureza conservadora, reacionária, opressiva, e, portanto, distinguir uma coisa da outra é muito complicado. A Júlia abraçou essa ideia. Ela inventou isso, foi procurar as ONGs, e a nossa reunião de orientação virava uma grande conversa. Os encontros que eu tive com a Júlia foram encontros de troca de ideias, assim, uma coisa muito satisfatória, muito gostosa, muito agradável. Esse ponto eu queria deixar claro, porque foi um prazer trabalhar com você. A segunda coisa é assim,
O orientando sempre procura o orientador com o qual ele mais simpatiza. Às vezes são tantos orientadores com que ele poderia se organizar, mas sempre aquele que ele escolheu é alguém com quem ele ganhou afinidade e tal. E o nome do orientador fica associado ao trabalho do orientando. Porque sempre, quem te orientou o teu trabalho? Então, você associa o nome do teu orientador. Olha, eu fui orientado pelo Karl Marx. Puxa vida, você foi orientado pelo Karl Marx. Aqui, nesse caso, eu tenho que falar para vocês que também é orgulho do orientador associar o nome dele a orientando. Eu acho muito legal isso. Você tem orientandos que têm um comportamento assim mais passivo, que produzem trabalhos assim com uma perspectiva mais funcionalista, e você tem orientandos que trabalham com uma perspectiva mais crítica. Levando em conta a natureza do nosso curso, as características que o jornalismo da PUC tem, esse pessoal que está se formando agora, provavelmente na mesma linha do pessoal que se formou ano passado, tem dado um show aqui de inovação conceitual na ideia tradicional do TCC. Não é fácil você entrar numa universidade católica onde reside uma parte da classe média conservadora. Não é verdade que todo mundo aqui na PUC é de esquerda, isso não é verdade. Seria desqualificar a sociologia da universidade privada. Mas você encontrar um trabalho que analisa a prostituição sob o prisma da economia política representa não apenas um trabalho jornalístico, é uma reviravolta de natureza filosófica da própria Júlia. E saber que o curso abriga isso é uma coisa maravilhosa. Eu me sinto bem, me sinto confortável com a variedade de teses que circulam pela PUC. E, na hora do TCC, isso vem à tona. As pessoas se sentem livres. Eu não conheço orientadores aqui que dão qualquer tipo de administração de ideologia para contornar a voracidade dessa crítica. As pessoas fazem o trabalho que querem, e isso enriquece ainda mais essa contribuição que a Júlia deu. Se eu tivesse que falar, Júlia, fazer um comentário crítico do teu trabalho, eu digo assim, acho que você precisa organizar as ideias, porque você não tem culpa, que elas são muitas e são sistemáticas. Provavelmente amanhã você terá um outro projeto em vias de organizar, mas a maturidade intelectual exige uma certa organização das ideias, ao lado da fundamentação das leituras, etc. Isso sem perder de vista essa espontaneidade com que você analisa a realidade. Acho muito legal. Eu diria que o seu trabalho está entre os melhores que eu orientei. Certamente está entre os melhores dessa safra de TCCs. Acho que você é uma estudante que representa essa pulsão que o curso está tendo. E fico muito feliz de ter participado disso tudo. Conspirei com você em torno de um tema que nem eu, no começo, entendia muito bem. E você foi esclarecendo. Eu não sei se o Diogo lembra, se a Júlia e Camila lembra, de um filme chamado Ecos. Eu não vou lembrar quem era o diretor do filme, mas o Ecos era a história de um psicanalista que se vê analisado pelo seu paciente. Não tem nada a ver com o que aconteceu aqui. Mas era muito interessante a filme, porque, na medida em que as sessões de psicanálise iam transcorrendo, quem se descobria era o analista e não o analisado. E há alguns trabalhos aqui na graduação que provocam isso no professor. Você vai percebendo que a inquietação do aluno exige de que você mude algumas leituras, vá atrás de... Isso é muito interessante. Que de orientado você passa a orientador e de orientador para orientado. É muito legal isso, porque é uma dinâmica muito rica de cultura e acho que a universidade tem que existir para isso mesmo. Não vou encher mais vocês. Eu vou pedir agora que eu e o Diogo, a gente se recolha, eu, o Diogo e a Camila, desculpe, se recolha numa pequena mensagem no chat da sala. Camila procura o meu nome, manda no privado a nota que ela pensa, acredita que reflete o trabalho da Júlia, e o Diogo a mesma coisa. E eu, como orientador, vou sintetizar isso na ata e também dou minha nota. Primeiro, deixa eu fazer uma coisa. Pelo WhatsApp? Desculpa, pode ser pelo WhatsApp? Claro.
Primeiro eu quero conferir com a Júlia, pedir que a Júlia preste atenção nessas informações que eu vou ler agora para todo mundo conhecer aqui o ritual oficial, né? O rito oficial da apresentação. Júlia Cerqueira Pestana, tá certo, Júlia? Perfeito. O RA é 0021-1684. Isso. Você entrou no 1º de 2018, Júlia? Entrei. Muito bem. Trabalho de conclusão de curso. O título do trabalho, Dores e Delícias de Ser. A dialética. Por que aparece a dialética aqui? Coloquei uma dialética aqui com a grafia errada. Dialética, não tem dialéctica. Da prostituição e a crítica da economia feminista. Isso. Orientador Faro, Diogo Cavalcante, banca, Camilo Gino, banca, data da avaliação 9/12, e agora vamos ver a nota. Um minutinho só, Júlia. Queria. Muito bem, Camila, muito obrigado. Já percebi. E também tem aqui no WhatsApp. Não recebi o WhatsApp, Diogo. Mandou? Mandei. Recebeu? Mandei. Deixa eu ver. Está chegando agora aqui. Não, vai abrir agora. Espera um pouquinho só. Veio. Vamos nos despedindo das bancas virtuais. Acho que o ano que vem não será mais assim. Passamos um longo processo de aprendizagem, 2 anos seguidos, fazendo bancas online. Não foi empobrecedor, mas exigiu uma impessoalidade que eu prefiro que não exista mais. Legal a gente estar presente na sala, né? Só mais um minutinho. O professor Diogo está entrando aqui. Muito bem. Então, assim, feitas as considerações dos integrantes da banca, a professora Camila Gino atribui ao trabalho da Júlia a nota 10. O professor Diogo Cavalcante atribui ao trabalho da Júlia a nota 10. E o orientador acompanha os colegas da banca, atribui ao trabalho da Júlia a nota 10. Se a matemática está funcionando ainda, a nota do TCC da Júlia é 10. Oba! Obrigada! Parabéns, Júlia! Parabéns! Obrigada. Que belíssimo trabalho. Continue, por favor, viu, nessa temática. Obrigada, professora Camila. Obrigada demais. Como queria abraçar vocês. Então, né? É essa falta que a gente sente, né? Tá vendo? Tem que abraçar a câmera. Muito legal. Abraço frio. Parabéns. Ai, obrigada demais. Obrigada. Muito obrigada. bom. Marina aí. Parabéns, os pais estão assistindo, que legal. Que bacana. Que gritos eufóricos aqui dos colegas. Né? Há uma espécie de colegas. euforia no chat. Gritaria. Parabéns, Ju! Bacana, maravilhosa. Bacana, valeu. Graças a Deus. Bacana, que bacana. Quero fazer um agradecimento à professora Camila, ao professor Diogo, imensamente. Eu espero que vocês sintam isso que eu estou sentindo, que é um amor por vocês, de verdade, por essa caminhada até aqui. Quero levar vocês para o resto da minha caminhada, assim espero, porque eu preciso muito, Camila. Quero me juntar a você nessa pesquisa de economia feminista, senão eu não sobrevivo sem ela. E o professor Diogo, você sabe, né, professora? Não tem palavras, literatura, economia, você é perfeito. E o Faro, então, gente, como eu gosto desse professor. Como eu gosto, Faro. Não sei o que eu faço com você. Obrigado, Júlia. Obrigado. Obrigada. Tá bom. Obrigada. É um orgulho nosso para como aluna, Júlia. É verdade. Esse é o mérito. É demais. Não tem dúvida, se inspira. Um abração para o pessoal da família da Júlia. Olha quanta gente. Até a vovó tá ali, ó. Cadê a vovó? Que delícia! Parabéns, Júlia!
Obrigada, Olha tio. só que pessoal. Parabéns. Legal, parabéns. Amiga no trabalho também. Vera Cardim. Os pais são Sônia. A Sônia e a Regina, aqueles dois ali que estão travados. Estão travados. Travados. Você vê, até ficaram petrificados. foi Tem a tal família lá, espanto oh, que deles, né? gracinha. Ficaram, se transformaram, né? Você vê? Que legal. A gente comemora, hein? Comemore muito. Vou Que comemorar. bacana. Nossa, estou muito feliz por esse momento. Foi muito gostoso. Quero essa Júlia, gravação, sucesso, hein, Faro? Sucesso, hein? Obrigada, Estamos por aí, professor. viu? Tá bom, gente. isso. Então eu vou fechar a sala agora. Grande Abraço, abraço hein? para todo Abraço mundo. enorme. Ótimo período de Camila. festas. E a gente se vê, tá bom? A gente Pois se vê, Faro. A gente se vê num Beijão. país Tchau. livre, num país Tomando livre. uma cerveja. Isso. Acima de tudo, Vamos, né? sim. Valeu, Isso aí, gente. Júlia. É isso. Estou Um encerrando abraço, agora. Diogo, um abraço, Faro. Abraço, Obrigada a todo Camila. mundo.